Noite, sejam todos muito bem-vindos novamente. Hoje a nossa conversa vai ser sobre o entendimento da espiritualidade acerca das questões 403 a 406 do Livro dos Espíritos. Num capítulo que se chama Emancipação da Alma, no item específico o sono e os sonhos. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre qual o significado dos sonhos à luz da doutrina espírita, porque muitas vezes não lembramos de alguns sonhos, porque algumas vezes temos alguns sonhos que parecem sentimentos, mas que não se cumprem. Então vamos conversar um pouquinho, trazer um pouquinho essas informações. Mas antes disso, fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui consegue lembrar dos seus sonhos? Levanta a mão. Quem aqui lembra que já tinha 10, 15, 20, 30 anos atrás? Bastante gente. Quem aqui acha que não sonha ou de fato não lembra dos sonhos? Também temos. Tá bom. Quando nós falamos em sonhos, aquelas que sonham acordadas, o sonho se dá quando nós estamos dormindo, durante o sono. E o sono nada mais é do que um descanso para o corpo. Mas um descanso para o corpo físico. Porque o espírito não dorme. O espírito não precisa desse descanso. Se nós formos pesquisar na internet, lá, não sei como eles calculam, mas dizem que nós dormimos 1/3 da nossa vida. O que é que os espíritos fazem quando nós estamos dormindo? Será que os espíritos ficam ao nosso lado, velando o nosso sono? Bracinho aqui, 6, 7 horas todos os dias, aguardando que aquele corpo físico acorde e volte nas suas funções? Já pararam para pensar nisso? É 1/3 da nossa vida. Durante o sono, o espírito acaba afrouxando esses laços que ele tem de vínculo com o corpo físico. Ele se desprende parcialmente e ele vai então ao encontro de outros espíritos, encarnados e desencarnados. E nós falamos em desprendimento parcial porque o corpo físico continua, de fato, conectado ao nosso espírito através de um laço fluídico que a gente chama de fio prateado ou cordão prateado. E esse fenômeno de emancipação parcial que o espírito faz, nós chamamos de emancipação da alma. Também pode ser chamado de desdobramento espiritual. No Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a emancipação, né? Chama esse fenômeno de emancipação da alma, porque ele diz que neste momento, nesta condição, o nosso espírito, ele se sente mais liberto, mais emancipado. E aí, com isso, ele não sente essas amarras do nosso corpo físico. Então é como se a nossa alma ganhasse uma liberdade provisória. Quando nós estamos falando de alma, não podemos esquecer que estamos falando de um espírito enquanto encarnado. Então toda vez que eu me reportar à alma, é o espírito, mas enquanto encarnado. Então os sonhos nada mais são do que os registros que a alma teve dessa atividade espiritual. Enquanto esse corpo físico, então, ficou ali descansando, adormecido. O sonho é uma experiência do espírito. O sonho é uma experiência dessa liberdade relativa do espírito em relação ao nosso corpo físico. Então, o espírito se desdobra e se projeta para ter essas experiências no plano espiritual. E essas experiências podem ser boas ou podem ser ruins, dependendo daquela sintonia mental. A nossa
sintonia mental. Muitas vezes nós colocamos a culpa de algo ruim que acontece nos outros espíritos, mas esquecemos que nós somos espíritos, que somos uma alma encarnada neste momento, mas tudo que pensamos e sentimos é fruto de nossa responsabilidade. E nesse momento em que acontece esse desprendimento parcial, o espírito vai procurar aquilo que ele se afiniza. Ele vai procurar o que ele tem de real interesse. Então, muitas vezes, a gente acaba frequentando ambientes materiais ou ambientes espirituais semelhantes ao que nós estamos nessa sintonia, no que de fato nós estamos nos afinizando. Nós podemos, durante o nosso sono, nós podemos então, o espírito realizar visitas a colônias espirituais, rever amigos, familiares desencarnados, mas também podemos ser atraídos para regiões conhecidas de sofrimento e dor, que são as regiões umbralinas. E por que que isso acontece? Porque certas pessoas, quando dormem, o seu espírito busca um espírito superior para estudar, para pedir auxílio, para trabalhar. Mas nós também temos pessoas que, quando dormem, o seu espírito se unem a outros espíritos um pouco inferiores. E automaticamente a gente se vincula e vai para lugares que nós somos atraídos em ambientes que temos ali muito sofrimento e muita dor. Então, de fato, a gente está sempre vinculado ao que nós sentimos e ao que nós vibramos. E durante o sono também, claro, não podemos deixar de mencionar, nós podemos ter lembranças de outras vivências que já tivemos. E podemos também ter ideias ou projeções de algo que possam vir a acontecer no futuro. Que alguns chamam de pressentimento, outros chamam de premonições. Mas uma ideia de algo que de fato pode vir a acontecer naqueles sonhos que você acorda e fica um pouco preocupado. Que muitas vezes as coisas não são muito boas. Então, isso é que nós fazemos durante a emancipação da alma, durante o nosso sono físico. Então, nós vamos para esse momento de liberdade espiritual. Mas e essas pessoas que levantaram a mão dizendo que não sonham? Essas pessoas não fazem a emancipação da alma? Só quem lembra será? A doutrina espírita, então, nos traz essa informação de que todos os espíritos... A foto ficou meio estranha, mas ali são espíritos, gente. Ficou pequenininho. De que todos os espíritos fazem a emancipação da alma. Mas se todos nós fazemos emancipação, por que é que muitas vezes não lembramos dos nossos sonhos? Essa foi a pergunta que Kardec fez na questão 403 do Livro dos Espíritos. Vou tomar a liberdade de fazer a leitura. Kardec perguntou para a espiritualidade: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? E a espiritualidade lhe respondeu: nisso que chamas sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com que lhes são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as recebeu pelos órgãos do corpo físico. Vamos lá, então, tentar entender o que a espiritualidade nos trouxe de informações. O sonho é essa lembrança que o espírito viu durante o sono. Mas nem sempre conseguimos lembrar de tudo que vivenciamos. Primeiramente, por que isso acontece?
Porque quem vive essa experiência é a alma. E quando a alma retorna ao corpo físico, como o nosso corpo, ela tem uma matéria densa, grosseira, como comentou a espiritualidade, ele não consegue reter, ele não consegue conservar essas impressões que a alma teve enquanto estava no plano espiritual. Vou tentar dar um exemplo para a gente entender o que é esse aspecto do corpo não conseguir conservar essas impressões. Há muito tempo atrás, não é da minha época, juro para vocês, fotografia era preto em branco. Lembram disso? As nossas fotos dos nossos avós, algumas até dos nossos pais, eram apenas em preto e branco. Mas o mundo sempre foi colorido. Mas esse processo rudimentar da época de transferir essa imagem para o papel, ele não conseguia transferir de fato o que nós víamos. Nós víamos colorido, mas ali era preto e branco. E o nosso corpo físico é a mesma coisa. Quando a nossa alma se desprende e ela vai para o plano espiritual, e ela tem as vivências dela, e ela recebe as informações, quando ela retorna no corpo físico, para esse corpo de matéria atrasado, nem todas aquelas vivências ele consegue de fato compreender. E não podemos esquecer que aqui nós estamos num mundo em que nós temos basicamente 5 sentidos. Sabemos que no plano espiritual nós temos uma infinidade de outros tantos que nós não temos a capacidade corporal de identificar. Então, quando de fato a gente faz essa viagem para o plano astral ou faz essa emancipação da alma, quem está vivenciando essa experiência, essa informação, ela vai para o nosso cérebro perispiritual. Então, quando essa alma retorna para o corpo físico, muitas vezes, de fato, ela não consegue reter ou entender todas as informações que ela recebeu lá no plano. Mas nós não podemos esquecer uma coisa, que eu acho que eu já tinha esquecido, né? Não conseguem assimilar essas vivências, tá? Daquilo que foi então experimentado pelo espírito. Mas nós temos que entender que nem sempre nos é possibilitado ter a lembrança de tudo que vivenciamos no plano espiritual. No momento que o espírito sai do corpo, existe como se fosse uma filtragem de tudo que ele está vivenciando. Quando ele retorna, existe essa filtragem de tudo que ocorreu no mundo espiritual. Não significa que ele esqueça do que de fato aconteceu. Isso fica gravado no consciente dele e muitas vezes vem no momento em que ele necessita. Sabem aquele insight que nós temos durante o dia? Muitas vezes é a espiritualidade nos intuindo naquele momento, ou às vezes são flashes, lembranças, fragmentos dessa vivência no plano espiritual, porque ela estava gravada ali na nossa consciência. Mas se pararmos para pensar, faz muito sentido não lembrarmos de tudo que nós vivenciamos durante a emancipação da alma. Imaginem vocês, nós retornando desse plano espiritual, nesse momento que o corpo físico está dormindo, nós retornemos com a plena consciência do quão maravilhoso é viver num mundo de amor pleno e absoluto. Aí a gente retorna com essa consciência para esse corpo físico, para esse mundo de provas e expiações, e eu acordo no outro dia com dores, com sofrimento, com injustiças. Imagine o que seria de fato nós termos a plena consciência de quão maravilhoso é aquele trabalho. O que iria acontecer? Nós não iríamos querer ficar acordados muito tempo. A maioria das vezes nós iríamos querer estar dormindo, porque eu quero me emancipar e ficar do lado de lá. E isso poderia inclusive instigar
a que a gente fizesse um retorno mais rápido para a espiritualidade, para o plano espiritual. E isso desfoca totalmente do objetivo da nossa encarnação. E vejam que eu só estou dando o exemplo de algo que, quando a gente faz emancipação da alma, algo que é bom. Desculpem, nem sempre nós vamos para o melhor lugar enquanto fizemos essa emancipação da alma. Porque tudo depende da nossa afinidade. Então, se quando do outro lado, vamos dizer assim, já é bom, não seria interessante nós virmos com essa consciência de tudo o que acontece lá? Imaginem se de fato também lembrássemos quando a situação não é tão boa, quando nós atraímos outros espíritos inferiores, porque não estamos cuidando da nossa sintonia, e as nossas vivências lá são pesadas, são ruins. Então a gente entendeu um pouquinho sobre os sonhos, entendeu um pouquinho esse significado dos sonhos perante a doutrina espírita, porque nem sempre lembramos dos sonhos. Mas e aqueles sonhos que nós lembramos? Será que é possível nós fazermos uma interpretação deles? Será que é viável fazermos interpretações de sonhos? Quando eu penso em interpretação de sonhos, eu lembro muito dos ditados populares, que a gente sempre ouviu, desde sempre. Por exemplo, quando sonhamos com cobra, o que significa? Traição. Eu, na dúvida, fico uma semana sem falar com meu marido. Se foi ou não foi, depois a gente vai conversar. Quando alguém sonha com o dente caído, é o quê? Morte. E aí tem um ditado popular que eu não consegui lembrar exatamente como era, mas dizia assim, que se você sonhou com algum bicho, você tem que jogar no jogo do bicho outro bicho. Juro. Que sentido faz essas interpretações? Kardec veio questionar a espiritualidade a respeito das interpretações ou dos significados dos sonhos. E isso foi o questionamento da questão 404. Kardec trouxe assim: que pensar da significação atribuída aos sonhos? E aí a espiritualidade nos trouxe a seguinte resposta: os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia a outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Quando falamos, então, em sonhos, e quando a gente começa a entender um pouquinho mais do que é o significado do sonho para a doutrina espírita, nós entendemos que essa tentativa de interpretar os significados dos sonhos não tem valor, não tem peso algum. Já falamos que os sonhos podem ser apenas fragmentos de uma lembrança dessa vivência espiritual. Eles podem ser lembranças de uma outra existência. Então, não podemos esquecer, inclusive, que quando sonhamos, esses sonhos podem ser vivências apenas para o plano espiritual. Ele pode não ter relação nenhuma com o nosso plano físico. Então, quando de fato, o que nós temos que entender, quando de fato a espiritualidade quer nos trazer algo, quer nos transmitir uma mensagem, o que de fato eles vão fazer? Eles vão se utilizar da nossa realidade para trazer simbologias que nós possamos de fato compreender. Vou dividir uma coisa com vocês.
Desde os 5 anos de idade, eu tenho sonhos que antes, grosseiramente, eu falava de sonhos premonitórios. Eu já sonhei com vidas passadas. Eu já sonhei com pessoas vindo se despedir e faleciam no dia seguinte. Eu já sonhei com formas como as pessoas iam falecer, mas não sabia quem ia falecer. Então, durante mais de 40 anos da minha vida, eu tive esses sonhos. E esses sonhos são diferentes dos sonhos normais. Esses sonhos são coloridos, são vivos. Você pode passar o tempo que for, você lembra do cheiro do que estava lá, você lembra dos detalhes do ambiente. E durante muitos anos eu fiquei perdendo tempo e gastando energia tentando interpretar esses sonhos, tentando compreender, por exemplo, que diferença eu poderia fazer na vida se a pessoa vem e se despede de mim e quando eu acordo eu sei que ela já morreu. O pior, quando de fato eu sei como a pessoa vai morrer, mas eu não sei quem vai morrer daquele jeito. Então, durante muitos anos eu gastei energia tentando interpretar todas aquelas visões ou aquelas lembranças que eu tinha ao longo dos anos. E aí, agora estudando para fazer essa exposição, eu encontrei esse livro da Conduta Espírita, que ele é do Valdo Vieira, ditado pelo André Luiz. E o André Luiz ressalta, né, algumas observações a respeito dessa postura que a gente tem que assumir diante dos sonhos ou diante dos significados a respeito dos sonhos. Então, André Luiz fala assim, que nós devemos encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. E aí ele continua dizendo, há mais sonhos na vigília do que no sono natural. É claro que hoje eu compreendo que esses sonhos tinham a necessidade de acontecerem para que criasse, instigasse o desejo de entender e de talvez buscar explicações para o que acontecia. E foi o que eu fiz. Depois que a minha mãe veio a falecer, eu comecei então a estudar a doutrina espírita. E lá se vão alguns anos, e desde que eu comecei a estudar e compreender, esses sonhos se tornaram muito raros, muito poucos mesmo, em detrimento de anos que aconteciam esses sonhos. Mas essa é uma experiência que eu tive sobre essa interpretação dos sonhos. Então, diante da compreensão de que esses sonhos, né, podem revelar situações que vão acontecer só no mundo espiritual, situações que de fato já são de vivências anteriores, fragmentos de experiências que nós tivemos, né, de fato, enquanto fizemos a emancipação. Essa tentativa de interpretação, ela acaba sendo falha, ela acaba sendo inócua, quando entendemos de fato o que é sonhar, o que a gente classifica como sonho. Mas nós também não podemos esquecer, e isso é fato, que muitas pessoas conseguem receber a mensagem por completo no sonho. Se nós buscarmos literatura, ou hoje buscarmos no Google, nós temos diversos relatos de pessoas que dizem que foram através dos sonhos que aconteceram N realizações. E aí nós podemos dar como exemplo Albert Einstein, que foi através de um sonho que ele desenvolveu a teoria da relatividade. Nós temos um químico russo, Dmitry Mendeleev, desculpem a ignorância, que eu acredito que seja isso, que ele sonhou com o formato onde estavam os elementos químicos que posteriormente auxiliou na tabela periódica que nós usamos hoje. Nós temos um cientista que sonhou com um experimento que a partir dali surgiu a insulina, perdão. Vejam o quão importante foi a descoberta da insulina para o mundo.
e foi através de um sonho. Paul McCartney diz que sonhou com a melodia da música Yesterday e que no dia seguinte ele foi lá e colocou tudo no papel para não esquecer. Então temos inúmeros casos de pessoas que de fato, através dos sonhos, no momento da emancipação da alma, conseguem trazer as informações necessárias para dar sequência aqui nessa vida terrena. A única certeza que nós podemos ter a partir dessa tentativa de interpretação ou de entendimento sobre os sonhos é uma só. Nós só iremos nos lembrar dos nossos sonhos se Deus de fato nos permitir. Então, vamos evitar perder tempo tentando fazer ou atribuir, interpretações duvidosas ou até por ser tempo perdido a esses sonhos. Depois nos traz, na questão 405, a seguinte pergunta. Frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? E a espiritualidade respondeu para Kardec. Podem cumprir-se para o espírito, se não cumprem para o corpo. Quer dizer que o espírito vê aquilo que deseja porque vai procurá-lo. Não se deve esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso é que realmente pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Então, o que nós podemos tirar dessa resposta da espiritualidade? A doutrina espírita destaca que os sonhos podem ser advertências, podem ser conselhos, podem ser experiências de vidas passadas. Mas uma coisa é certa. De fato, nem sempre os sonhos vão ser previsões exatas do futuro. É isso que a espiritualidade está nos trazendo. Como a gente já disse, às vezes os sonhos eles podem se cumprir apenas no plano espiritual e não ter correlação alguma com o nosso plano físico. Martins Peralva faz uma classificação a respeito dos sonhos e ele fala sobre os sonhos espirituais, é uma classificação um pouquinho diferente do que está ali no papel. Se não me falha a memória, são os sonhos espirituais, reflexivos e os sonhos comuns. E quando ele fala sobre os sonhos comuns, ele fala que esses sonhos comuns acabam retratando o que tem nos mais nossos estados íntimos. Então, por exemplo, sabe quando a gente assiste um filme de terror à noite? Nós estamos olhando aquele filme, eu, por exemplo, não posso fazer isso. Nós estamos olhando aquele filme, daqui a pouquinho a gente vai dormir e sonha, tem pesadelos, às vezes relacionados ao filme ou às vezes coisas pesadas. Por que é que isso acontece? Porque no momento que eu estou assistindo o filme, o meu corpo está sentindo aquelas informações. Eu fico tensa, eu levo susto, eu mesmo berro às vezes vendo o filme, é uma vergonha. E aquilo ficou gravado no meu corpo. E como nós já falamos durante o sono, a alma ainda está mais ou menos sobre a influência da matéria. Ele não se desprende completamente. E aí ele não se liberta completamente dessas nossas ideias terrenas. Então essas nossas impressões no dia a dia, como no caso do sonho, ela pode vir sim a interferir nos nossos sonhos. O Richard Simonetti, que era um autor de livros espíritas, ele diz que na época que ele trabalhava no Banco do Brasil, numa época que não tinha informática, claro, ele fazia muito aquele trabalho de pegar fichas gráficas e conferir, achar ali as diferenças que tinham nas contas.
E ele diz que muitas vezes durante o sono, diversas vezes, ele se via dentro da agência bancária, fazendo ali incontáveis tentativas de achar aquelas diferenças. O que era o sonho para o Richard nesse momento? Por que isso acontecia? Está apenas dramatizando uma situação que ele vivenciava todos os dias. Porque aquilo era algo muito importante e ele não conseguia se desvincular daquilo durante a noite. Outro ponto também que nós temos que compreender é que esse sonho, então, pode ser uma perturbação do momento de quando nós vamos ou quando estamos retornando para o corpo físico. O sonho, às vezes, é só isso. É esse momento. Muitas vezes o que nós lembramos é só o restinho da vivência, da última vivência, um pouco antes da gente acordar. A própria Gênesis, lá no capítulo 15, ela traz uma observação quando ele está fazendo uma reflexão, Kardec está fazendo uma reflexão a respeito dessas advertências que nós recebemos em sonhos. Ele deixa muito claro que, de fato, nem sempre nós podemos deduzir que os nossos sonhos são avisos ou são advertências. Então, a espiritualidade sempre está nos trazendo essa informação. Kardec também trouxe um questionamento para a espiritualidade na questão 406, da seguinte situação. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? E aí a espiritualidade vem e responde para ele. Em que absolutamente não pensam? Ele está questionando a afirmação de Kardec. Como o sabes? Seus espíritos podem visitar o teu, como o teu pode visitar o deles, e nem sempre sabes o que pensa. Então, a doutrina espírita nos ensinou que somos espíritos imortais. E em razão do véu do esquecimento, nós conhecemos as pessoas pelos atos que elas fazem nesta vida. Quando nós estamos envolto do corpo físico, o espírito ele tem um certo impedimento, ele tem uma restrição, ele tem que se moldar às regras aqui da sociedade. Mas durante o sono, quando fazemos a emancipação da alma, quando ele se sente liberto, ali ele pode extravasar os seus mais íntimos sentimentos. Então não podemos levar em consideração essa afirmação, esse questionamento do Kardec, quando ele fala, nós conhecemos perfeitamente. Nós não conhecemos perfeitamente as pessoas. Conhecemos apenas pelos atos que elas fazem aqui enquanto encarnadas. Então o fato é que graças ao véu do esquecimento, nós não lembramos das nossas vidas passadas, mas também não lembramos das vidas daquelas pessoas que hoje estão interagindo conosco. Então, o que a espiritualidade quis dizer que é o seguinte, não conhecemos a vivência de fato das pessoas. Nós jamais poderíamos afirmar que nós conhecemos o seu íntimo, porque nós estamos falando no plano espiritual dos espíritos. Aqui, como seres humanos, como encarnados, eu posso fazer essa cara de felicidade e estar muito indignada por dentro. E vocês não irão saber. Até porque eu já fiz teatro e eu sei dar uma enganada no rosto. No plano espiritual, você vai conhecer de fato quem são aqueles espíritos. Nós não temos como fingir no plano espiritual que somos uma coisa, pensando que estamos transparecendo outra. Somos quem de fato somos. E conhecemos então essas pessoas encarnadas aqui, 0,0001% infinito, do que de fato
Quem é esse espírito imortal? E o que nós podemos entender, e a única lição de fato, né, que nós podemos tirar a partir disso tudo, é que nós nunca podemos julgar ninguém. Porque nós não conhecemos aquela pessoa. Aquela pessoa encarnada talvez conheçamos, mas a intimidade dela, dificilmente. Quiçá aquele espírito imortal, que teve vivências atrás de vivências. Mas, ao invés de nós tentarmos entender por que, como Kardec questionou aqui, né, por que uma pessoa está fazendo algo assim que a gente não pensa, algo estranho, ao invés de nos preocuparmos com o que aquelas pessoas estão pensando, a gente deveria, de fato, pensar e fazer isso como um alerta de por que nós não temos que observar porque estamos tendo esse tipo de encontro nos sonhos. As nossas vivências, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, todas elas influenciam, todas elas refletem no que de fato nós iremos sonhar, entre aspas, à noite. Então, se estamos tendo pesadelos, se estamos tendo dificuldade de dormir, se a gente acorda cansado e tem tido pensado ou sonhado com coisas estranhas, o que nós temos que fazer? Preparar a nossa mente, limpar os nossos pensamentos indesejados. E como é que a gente faz isso? Bons pensamentos, boas ações, boas atitudes, fazer leituras edificantes antes de dormir. Por quê? Porque assim, quando nós formos adormecer, com certeza teremos a companhia de bons espíritos. E para auxiliar nessa leitura edificante, nós vamos lembrar que lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, nós temos a coletânea de livros de preces espíritas, E uma das preces que nós temos aqui se chama No Momento de Dormir. E a prece diz assim: minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que ao despertar eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Podemos usar essa oração toda noite antes de dormir. E aí eu termino essa exposição lembrando da importância de fazermos a higiene do sono. Mas não a higiene do sono apenas para o corpo físico. Porque agora que nós já entendemos que quando o corpo físico descansa, a nossa alma vai para o plano espiritual, se retemperar, vai aproveitar esse momento. Fazer a higiene do sono pode nos trazer qualidade de vida, vida terrena e vida espiritual. Então, como diz aqui o texto extraído do Livro dos Espíritos, o sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir com seus amigos do céu. Então, muito obrigada pela atenção de todos e eu desejo bons sonhos.